Olá, senhoras e senhores, pessoas e pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wendel com mais uma videoaula especial e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, este aqui, ó, o número de ouro. Você já ouviu falar no número de ouro? Você já ouviu falar alguma vez em razão áurea? A divina proporção? São nomes muito bonitos, dados a um grande mistério que existe na natureza. O número de ouro, simplesmente, trata-se de um número que está diretamente ligado à perfeição da natureza. Esse número é a prova de que a matemática está presente em todas as coisas que existem. Veja bem, independentemente da fé da pessoa, né? Porque nós respeitamos todas as formas de manifestação religiosa, mas o número de ouro é um número irracional, quer dizer, ele não pode ser escrito na forma de uma fração, tá? Ele é um número com vírgula, assim, com infinitas casas decimais, é um número irracional, que é conhecido desde a antiguidade. Ele é entendido como o presente de Deus para o mundo. Então, se você crê em Deus ou se você não crê em Deus, eu não sei. Mas o que eu sei é que esse número, misteriosamente, existe. E ele é considerado como um presente de Deus para o mundo, para a existência, porque todas as coisas que existem, esse número aparece. Então ele é considerado como, por muitas pessoas, como a prova de que Deus criou todas as coisas, independentemente da sua fé. Você pode não crer em Deus, mas que esse número existe, ele existe, tá? E eu vou te mostrar aqui algumas coisas sobre ele. Esse número ele é representado pela letra grega Φ. Seria essa letra grega aqui, ó, seria a letra F do nosso alfabeto, só que maiúscula, tá? No alfabeto grego. Então ela tem esse símbolo aqui, que é a inicial de Fídias, que era um escultor e arquiteto na Grécia Antiga, ele foi encarregado da construção do Partenon em Atenas. E o número de ouro é aproximadamente este aqui, ó, 1,618033988 e assim vai até o infinito e além. O Partenon é essa construção linda, maravilhosa, né, da Grécia Antiga. Hoje em dia está meio caidinho, né? Também depois de tanto tempo. Aqui seria uma versão como ele era na época, né? Hoje em dia ele está devido ao tempo, né, ações do tempo. O Partenon é provavelmente o mais conhecido de todos os templos gregos da antiguidade. E ele foi construído entre 480 e 323 a.C. Representa todo o refinamento e estilo da arquitetura de Atenas neste período. Agora, o Fídias, ele foi o arquiteto dessa construção tão bonita. Se você olhar de frente a construção, misteriosamente, você vai perceber que, olha só, os extremos da construção formam um retângulo. Esse é conhecido como o retângulo de ouro, tá? Por quê? Porque se eu pegar essa medida da base e eu dividir pela sua altura, misteriosamente vai aparecer o número de ouro. E se você for dividindo esse retângulo de ouro, se eu pegar essa medida que vai daqui até aqui, ó, e eu formar um quadrado, como está aqui do lado, ó, um quadrado, o retângulo que vai sobrar do lado também é de ouro. Se eu dividir a sua altura pela sua base, vai dar novamente o número de ouro. E assim sucessivamente, se eu formar um outro quadrado menor, o retângulo que vai se formar aqui em cima também é um retângulo de ouro. Se eu formar um quadrado menor, o retângulo pequenininho também é um número de ouro, se eu dividir as suas medidas. Então esse número ele começou a ser usado, assim, acho que o relato mais antigo foi nessa construção. Mas ele aparece em muitos lugares. E olha só que interessante. Se eu pegar o mesmo retângulo e eu fizer aqui, ó, uma linha, se eu colocar um compasso aqui e eu traçar uma linha que vai daqui até aqui no quadrado, eu consigo formar pelos quadrados uma espiral, né? E essa espiral, ela aparece misteriosamente na constelação da Via Láctea,
Na distribuição aqui, ó, de uma flor, né, da parte do miolo, né, da parte central de uma flor, a distribuição das folhas das plantas, um furacão, aqui é um outro tipo de planta, a concha de um caramujo, de um caracol. Então, isso aqui são só algumas dos lugares onde essa espiral aparece, e a espiral deriva de um retângulo dourado, e o retângulo dourado é formado com as proporções do número de ouro. Olha só que mistério. Então, como eu disse no começo, independentemente da sua fé, se você crê que Deus existe, que Deus não existe, eu não sei. Mas que esse número existe na natureza, existe. E ele é a prova para muitas pessoas de que houve uma mente muito criativa que criou as coisas na sua perfeição. E essa aqui é a assinatura desse Criador. Veja bem, após ser explorado por muitos estudiosos gregos, o número de ouro ganhou propriedades mais desenvolvidas no século XIII. Nesse período, o matemático italiano Leonardo Fibonacci, olha que nome bonito, né? Fibonacci, descobriu uma sequência de números infinita, onde a divisão entre os termos consiste sempre na aproximação do número de ouro. Veja bem, o que o Fibonacci fez? Ele pegou assim, ó, a ideia do cara. 0, ele criou uma sequência numérica. Depois do 0 vem 1. 1. Se eu fizer 1 mais 1, dá 2. Se eu fizer 2 mais 1, dá 3. Se eu fizer 3 mais 2, dá 5. Se eu fizer 5 mais 3, dá 8. Se eu fizer 8 mais 5, dá 13. Então ele foi construindo uma sequência onde o próximo número é a soma dos dois anteriores, tá? Então o 21 é, na verdade, 8 mais 13. O 34 é 13 mais 21 e assim por diante. E se você pega o número e divide pelo anterior, o número e divide pelo anterior, o número e divide pelo anterior, cada vez mais você vai se aproximar do número de ouro. Essa é a famosa sequência de Fibonacci, tá? Se eu pegar 34 e dividir por 21, vai se aproximar do número de ouro. Se eu pegar o 55 e dividir por 34, então quanto mais você avança na sequência, você pode pegar um número e dividir pelo anterior, quanto mais para frente, mais próximo do número de ouro você vai estar. A partir de então, tornou-se comum entre os artistas renascentistas a aplicação da proporção áurea em seus trabalhos. Leonardo da Vinci é tido como um dos principais exemplos, aplicando o conceito da razão áurea em várias obras icônicas. O número de ouro é visto como a perfeição. Tudo que você faz utilizando as medidas do número de ouro, utilizando um retângulo áureo ou utilizando a espiral que eu mostrei, tende a ser perfeito, lindo e chama a atenção das pessoas pela perfeição. Então, muitos artistas começaram a usar as medidas das suas obras como base o número de ouro. Esse rapaz simpático aqui seria Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci, eu não sei se é assim se a gente pronuncia, ou simplesmente Leonardo da Vinci. De 1452 até 1519 foi o período em que ele viveu. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. O cara não era fraco, não. E ainda é conhecido como precursor da aviação e da balística. Então, Leonardo da Vinci, ele utilizava em suas obras, essa aqui talvez você já conheça, já tenha visto esse desenho, né? É um desenho do Leonardo da Vinci. Essa figura se chama o Homem Vitruviano. É o nome de um desenho icônico feito por Leonardo da Vinci e representa o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia, da perfeição, das proporções do corpo humano. Então aqui o Leonardo, ele retratou um corpo humano como seria um corpo humano perfeito nas suas medidas, tá? Então olha que interessante o Homem Vitruviano. Você está vendo aqui, se você juntar as pontas dos dedos aqui, você consegue fazer um quadrado. Você pode desenhar dentro do quadrado um retângulo que é um retângulo de ouro.
E aqui novamente, você dividir, ó, se você pegar essa medida que vai daqui até aqui, ó, e traçar daqui até aqui, você vai ter um quadrado. Esse retângulo do lado é um retângulo dourado também. E você vai ter aqui a espiral, como eu mostrei agora há pouco, no corpo humano. Então veja só, a Mona Lisa. Não é, gente, a Mona Lisa, o Leonardo, ele usou o número de ouro em praticamente todas as proporções desse quadro. E ele é tido como um dos quadros mais belos já produzidos por um ser humano. Então, e olha só, o seu corpo, né, o corpo da Mona Lisa, representa o padrão da beleza da mulher da época do Leonardo. Esse quadro provavelmente é o retrato mais famoso da história da arte. Se não é que é o mais famoso e o mais valioso de todos. A pintura desse quadro demorou cerca de 3 anos para ser concluída. E se você pega a altura e divide pela base, você vai ter o número de ouro. Se você pega, olha aqui, ó, a distância até aqui a mão, você vai ter um quadrado, o retângulo que se forma em cima é um retângulo de ouro. Então a forma da Mona Lisa ela inteira, o número de ouro está presente, essa aqui é apenas uma. Gente, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e recomende para os seus amigos. Se você não gostou, recomende para os seus inimigos, mas não deixe de deixar o seu like. Eu agradeço muito, espero ter tocado aí numa curiosidadezinha para que você continue pesquisando, porque a matemática é linda. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!